Sejam bem-vindos à lição número 57 do livro Um Curso em Milagres. Espero que você esteja bem preparado, preparada para mais um dia de lição. E hoje nós vamos falar da lição número 31 até a lição número 35. Então, a lição número 31, ela diz que eu não sou vítima do mundo que vejo. Como posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito se assim eu escolher? As minhas correntes estão soltas. Posso deixá-las cair meramente por desejar fazer isso. A porta da prisão está aberta. Posso sair simplesmente caminhando para fora. Nada me retém neste mundo, só o meu desejo de ficar me mantendo prisioneiro. Quero desistir dos meus desejos insano e enfim caminhar para a luz do sol. Eu achei muito interessante esse trecho da revisão e ele fala tudo com muita clareza. Nós somos vítimas porque nós estamos escolhendo sermos vítima. Mas ele diz aqui, eu não sou vítima. Então, existe uma escolha que me faz ser vítima, assim como existe uma escolha que me tira deste lugar onde eu me sinto vítima. E aí, para todas as situações da nossa vida, se é aquele emprego que você está no trabalho e está infeliz, você tem escolha de ou mudar a sua forma de pensar a respeito daquele trabalho e, consequentemente, passar a gostar dele, ou simplesmente deixá-lo e ir procurar uma outra coisa que te traga mais alegria. Em tudo na nossa vida, onde existe uma sensação e um sentimento de prisão que nos coloca na condição de vítima, nós podemos fazer escolha. Então, a mudança aqui com relação ao mundo que eu vejo é nos pequenos detalhes da nossa vida. É dentro de casa, no relacionamento, seja com o pai, com a mãe, com o irmão, seja um relacionamento entre casais, seja no trabalho, com os amigos, nas pequenas coisas, aonde eu me sinto aprisionado ou vítima ou me causa algum tipo de conforto, eu posso sempre fazer essa escolha aqui. Não me colocar no papel de vítima e sempre escolher. As portas estão abertas, então eu posso sair deste lugar na minha mente onde está me causando esse tipo de sofrimento. Então aqui é abandonar a visão pequena do eu. Porque quando a gente se coloca na nossa vida numa situação onde nos sentimos aprisionados, é porque a gente não confia no poder interno de cada um de nós. E aí a gente se deixa que aquele acontecimento nos cause algum tipo de desconforto. Então, aqui é assumir, como ele diz aqui na lição, que existe uma escolha, então é assumir, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa realidade, para dentro da nossa casa ou no trabalho, em qualquer uma das áreas da nossa vida e dizer: eu sou poderoso o suficiente para fazer essa escolha de mudança, porque isso que está me causando aprisionamento só me causa esse tipo de aprisionamento porque existe uma crença em mim, uma crença na minha mente, um padrão de pensamento na minha mente que faz com que eu aceite essa situação. Talvez eu tenha medo, talvez eu tenha medo de ser abandonado ou medo de não dar conta da situação, se essa situação mudar. Existe algum padrão de pensamento que me condiciona a viver essa situação? Só que
não existe o vitimismo. Existe, como ele diz aqui, a escolha. Então, aqui é o que eu posso mudar. Olhando para a minha realidade, o que eu posso mudar? O que não está bom, que eu posso mudar? Porque é a escolha que eu posso fazer. Então, uma vez adultos, nós somos responsáveis por essas escolhas. Nós somos responsáveis por deixar este mundo que nos coloca na condição de vítima. Então, essa é a reflexão que a revisão da lição traz para nós no dia de hoje. E a lição número 32, ela diz: eu inventei o mundo que vejo. E aqui ele diz que eu inventei a prisão na qual me vejo. Tudo o que eu preciso fazer é reconhecer que eu sou livre. Eu tenho deludido a mim mesmo, acreditando que é possível aprisionar o Filho de Deus. Eu estava amargamente equivocado nessa crença e não a quero mais. O Filho de Deus tem que ser livre para sempre. Ele é tal como Deus criou, e não o que eu quero fazer dele. Ele está onde Deus quer que esteja, e não onde eu pensava em mantê-lo prisioneiro. Então, aqui nós estamos compreendendo que nós inventamos a partir do nosso poder de manifestar. Então, é uma continuação da primeira lição, onde eu compreendo, eu percebo que eu não sou vítima, e aqui eu percebo que eu inventei. Então, eu assumi a responsabilidade de que eu estou manifestando essa realidade a partir do momento que eu faço as escolhas. Às vezes eu não criei a situação meramente, não criei a situação, mas uma vez que eu concordei com aquilo, eu passei também a criar aquilo na minha mente. Então, aqui não estamos criando sozinho, claro, a gente cria também dentro da consciência coletiva, mas existe sempre a escolha de se manter ou não naquele lugar, seja na relação, ou seja, enfim, qualquer ambiente que seja da sua vida, existe sempre essa escolha. E se eu manifestei isso, eu também posso manifestar outra coisa diferente disso, outra coisa que possa mudar essa situação, ressignificar essa situação, curar essa situação, transformar essa situação. Então aqui a lição ela fala que existe dentro de nós este poder de Deus e essa vontade de Deus. Deus não criou o filho dele para ser prisioneiro. E aqui a prisão é a prisão da mente. A mente de Deus, a mente de nós como filhos de Deus é uma mente livre. Então, se nós estamos condicionando o nosso sistema mental como uma prisão, e aí a gente pode dizer que é uma prisão emocional em muitos casos. Vamos colocar aqui um exemplo como aquelas pessoas que têm doenças psicossomáticas. Essas doenças são doenças emocionais. Então, uma pessoa cria uma doença, e aí eu vou colocar aqui uma doença que faz com que ela tenha todo o carinho e toda a atenção da sua família. Por exemplo, ela criou, manifestou, inventou aquele mundo para ela porque existe um ganho. E o ganho que ela tem é a atenção da família. É o cuidado da família, é o carinho da família. Então, essa pessoa, claro, inconscientemente, ela está adormecida a ponto de não perceber que aquela doença é a sua própria prisão e que aquele carinho, aquele cuidado da família dela, ela poderia ter da mesma forma manifestando uma vida saudável. Entende? Então, quando a gente chega neste lugar de opa,
Essas coisas que estão acontecendo na minha vida, eu estou inventando elas na minha mente e manifestando, projetando elas para fora. Eu sei que existe uma outra forma, existe um outro jeito, existe uma outra escolha. Então, eu tenho este poder de poder criar coisas diferentes. Então, a lição aqui, ela chama para a responsabilidade da gente pegar, olhar para a nossa vida e ver quais são as coisas que hoje, a partir de hoje, eu reconheço que eu inventei, que eu criei na minha mente. Talvez eu criei porque existe um ganho emocional, de repente, mas que não estão me trazendo liberdade. Então são essas coisas que eu preciso mudar. Eu preciso escolher, eu preciso decidir que existe uma outra possibilidade. O mundo é feito de infinitas possibilidades. Então, para toda situação na sua vida, existe um outro jeito de criar, de uma outra forma, onde você possa encontrar paz, encontrar tranquilidade, encontrar segurança, encontrar confiança. E claro que para você encontrar as respostas e essas possibilidades que estão à sua disposição, você precisa olhar para dentro, se conectar com a sua essência, pedir que ela te mostre. E ela vai te mostrar, de alguma forma ela vai te mostrar. Então aqui é chamar a atenção, né, dentro da sua vida para aquelas coisas que não estão te dando paz e buscar através da ajuda, claro, interior, e se precisar de ajuda de uma outra pessoa, também busque ajuda de uma outra pessoa, mas faça a mudança. Faça a mudança. E continuando, a lição número 33 diz que existe um outro modo de olhar para o mundo. Falamos nisso na lição número 32. Então, a gente está continuando a mesma ideia, a mesma reflexão sobre as nossas escolhas, sobre o nosso poder de manifestar. E aqui ele diz: já que o propósito do mundo não é aquele que eu lhe atribuí, deve haver um outro modo de olhar para ele. Eu quero olhar para o mundo tal como é e vê-lo como um lugar onde o Filho de Deus acha a sua liberdade. Então, aqui nós estamos assumindo que sim, existe um outro modo e nós já sabemos que é este outro modo que vai nos dar a liberdade. Permitir que o espírito seja livre. O que acontece hoje é que o nosso ego, as nossas crenças, estão aprisionando o espírito de se manifestar. Então eu decido a minha vida a partir da minha mente limitada do ego, das minhas crenças limitantes, e muitas vezes essas escolhas estão totalmente contrárias à vontade do espírito. Se existe um outro modo de olhar para o mundo, e se eu preciso fazer uma escolha, o que eu vou escolher? Continuar olhando para o mundo com a limitação do meu ego, com a limitação das minhas crenças, ou olhar para o mundo a partir do meu espírito? E para olhar para o mundo a partir do meu espírito, eu preciso alterar as minhas crenças. Eu preciso primeiro acreditar que ele existe, acreditar que ele está em mim, acreditar que é possível criar uma outra realidade a partir da vontade desse espírito. Então eu tiro o ego, tiro o meu sistema de crenças, o meu padrão de crenças e deixo que o espírito flua. Eu paro de resistir. Porque toda vez que, nesse processo, toda vez que a gente vai fazer mudanças na nossa vida, a gente vai sentir resistência. Por quê? Eu me deparo com uma situação nova. A minha mente, ela vai lá no meu inconsciente, a minha mente consciente vai no meu inconsciente e busca aquela informação.
como ele não acha aquela informação no meu inconsciente, claro que ele vai rejeitar essa nova informação. Por quê? Não existe uma experiência do passado para comparar com essa nova informação. Então, a mente rejeita. A mente limitada rejeita. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso pular, avançar, ir além dessa barreira da minha mente que cria a resistência por algo novo, por uma crença nova. E aí a gente entra aqui no modo de repetição. Eu vou reprogramar a minha mente com uma crença baseado aqui na verdade que vai me trazer paz, que vai me trazer tranquilidade, que vai me trazer uma vida melhor. Seja qual for a mudança que eu esteja buscando para a minha vida, tem que ser uma mudança que esteja alinhado com a minha essência, que não vá colocar o meu espírito mais aprisionado do que ele já está. Então eu escolhi a mudança que eu quero fazer para a minha vida. Eu preciso insistir nessa mudança até que ela se torne real dentro de mim. Porque a partir do momento que ela se tornar real dentro de mim, é que ela vai se manifestar na minha vida externa. Para isso, eu preciso resistir ao meu ego, porque ele sempre vai lutar contra qualquer informação nova. E aí é fácil a gente perceber isso na nossa vida. Às vezes você recebe uma informação nova, seja a respeito de espiritualidade, ou seja algo que realmente é novo para você. Você vai criar uma resistência, você vai dizer, ah não acredito nisso, ah não, isso daí não é para mim, ou enfim, um pensamento de resistência vai vir. Essa resistência vem porque você está indo além do que você tem na sua mente em termos de programação. Não existe essa informação nova na sua mente, você precisa criá-la. E criar essa informação, às vezes, demora. Existem dados que diz que a gente reprograma uma nova informação em torno de 21 dias, 60 dias. E isso depende de cada pessoa. Então, aqui quando eu decidir mudar, quando eu decidir ter comportamentos e hábitos diferentes, reprogramando um novo pensamento, uma nova crença, eu preciso compreender que isso não vai nascer do dia para a noite. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Pode ser que isso demore um tempo. O que eu preciso aqui é insistir, praticar dia após dia, para que essa informação consiga ultrapassar as barreiras da minha mente e chegar lá no meu inconsciente, e aí sim, a partir daí, este hábito está enraizado na minha vida e eu vou conseguir, claro, manifestar ele, eu vou conseguir praticar, eu vou conseguir criar ele, projetar ele para fora. E a partir daí eu vou ver essa realidade acontecendo do meu lado de fora. E a lição número 34, ela diz: eu poderia ver paz em vez disso. Essa lição, ela nos chama a atenção para o nosso sistema de julgamentos. E aí ela diz que quando eu vejo um mundo como um lugar de liberdade, reconheço que reflete as leis de Deus ao invés das regras que inventei para que obedecesse. Compreenderei que a paz e não a guerra habita nele, e perceberei que a paz também habita nos corações de todos aqueles que compartilham este lugar comigo. Então, aqui, quando ele diz a questão das regras que nós inventamos para que fossem obedecidas, a gente pode se questionar: bom, será que neste mundo todas essas regras, todas essas leis, todas essas condições, esses condicionamentos são realmente necessários? É uma reflexão que a gente pode trazer aqui para essa lição. E a lição também, ela nos chama a atenção para a escolha. Eu poderia ver paz em vez disso. Eu tenho uma escolha.
Então, eu posso olhar para uma situação de uma forma que eu busque naquela situação que aparentemente é uma situação ruim, é uma situação negativa, eu posso olhar para ela e buscar naquela situação um aprendizado. Descobrir naquela situação aparentemente ruim um significado diferente. E esse significado diferente pode ser a transformação que eu estava precisando, pode ser a cura que eu estava precisando. Então, ver paz aqui, é ver paz nas situações que aparentemente são situações de tragédia, ou de dor, ou de sofrimento, ou de tristeza, ou de frustração. É buscar ver essa paz, e essa paz é compreendendo que nada acontece por acaso. Ainda que você ache que você não tem nenhum envolvimento nessa situação externa que você esteja vendo, a partir do momento que você está experienciando ela, que você está participando dela, significa que algum aprendizado você pode tirar daquela situação. Então, é mudar o olhar para as coisas. E claro, toda vez que eu tenho um aprendizado, eu evoluo, eu expando a minha consciência, porque eu ganho experiência daquilo. Então, se aquilo foi ruim, eu tirei um aprendizado, eu não vou repetir aquela situação de novo. Eu não vou passar por aquela situação de novo, porque eu aprendi. Do contrário, eu vivenciei uma situação, compreendi ela como uma tragédia, como dor, como sofrimento, rejeitei, sofri. Aquilo vai acontecer de novo comigo, vai se repetir. Então, quantas situações na nossa vida não se repetem porque nós não compreendemos que ali tem um aprendizado. E enquanto não haver o aprendizado, aquilo vai se repetir. Então, hoje, você também pode usar essa lição para refletir na sua vida. O que está se repetindo constantemente na sua vida que você ainda não compreendeu, que você pode ver paz naquilo, aprendendo a lição que você precisa aprender. Então, fica aí uma dica de reflexão. E para finalizar, a lição número 35 diz: minha mente é parte da mente de Deus, eu sou muito santo. Então, aqui nessa lição, nós já começamos a compreender que existe uma imagem falsa criada pelo ego, pelas nossas crenças, sobre quem nós verdadeiramente somos. E a lição, ela diz: ao compartilhar a paz do mundo com os meus irmãos, começo a compreender que essa paz vem do fundo de mim mesmo. O mundo para o qual eu olho se tem revestido da luz do meu perdão e faz com que o perdão brilhe de volta para mim. Nesta luz, começo a ver que as minhas ilusões sobre mim mesmo têm mantido escondido. Começo a compreender a santidade de todas as coisas vivas, incluindo eu mesmo, e a sua unicidade comigo. Então, aqui estou me abrindo a mente, né, e a compreensão do meu ser e me olhando, me enxergando como este ser de luz, este ser santo, este ser imagem e semelhança do Criador. Então, aqui é deixar a vida fluir através dessa conexão com este Criador, compreendendo que eu preciso trabalhar o perdão diariamente, porque eu estou neste processo de evolução. Então, aqui é deixar que o espírito flua, deixar que eu me conecte com esse espírito diariamente, através da prática do perdão, através de entender que eu posso ver as coisas de um outro jeito, de um outro modo, entender
que eu posso ver paz ao invés do sofrimento que eu estou interpretando cada situação da minha vida. Então, aqui é praticar a compaixão também, praticar o desejo da mudança, o desejo de ver esta luz dentro de nós, como ele diz aqui. Essa luz, ela brilha de dentro para fora. Então, é permitir que isso aconteça. É olhar as coisas sempre pelo lado positivo, ainda que às vezes não há compreensão suficiente, mas procure olhar sempre pelo lado positivo. E o mais importante, fugir das armadilhas da mente. Porque ainda que a gente compreenda que existe uma luz dentro de nós, ainda que a gente compreenda que o lugar de paz é a nossa morada, vai surgir momentos em que a mente ela vai querer voltar para aquele lugar onde ela já estava acostumada a ver tudo de forma distorcida. Então é fugir dessas armadilhas. Sempre que vier a tentação de um pensamento contrário a essa realidade, a essa verdade, faça uma oração, recuse esse pensamento, descarte esse pensamento, coloque um outro pensamento imediatamente na mente, dizendo: não, existe um lugar dentro de mim de luz, de paz, e eu tenho o poder de fazer essa escolha. De onde eu quero estar em pensamento, em consciência. Então, a lição de hoje fala muito sobre as nossas escolhas e sobre o nosso poder de mudar. E uma coisa que eu quero aqui só para completar, para finalizar a revisão, é que tenha em mente que nós não somos imperfeitos. Existem algumas crenças que dizem, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos pecadores, porque nós somos... Não. O ego é. A sua personalidade limitada, ela é imperfeita, porque você ainda não educou essa personalidade. Nós estamos educando. Eu não eduquei a minha personalidade ego para que ela compreendesse o papel dela de sobrevivência neste planeta. Só que a nossa natureza, ela é perfeita. A nossa natureza, ela é perfeita. E a nossa natureza, ela tem todas as ferramentas de cura, de transformação. Então, nós não somos imperfeitos. Nós estamos imperfeitos, mas nós estamos também trabalhando para chegar neste lugar de sermos melhores a cada dia, até alcançar, claro, a natureza de quem somos. Isso vai acontecer hoje, amanhã, depois, não importa. O importante é que você esteja a cada dia mais próximo deste lugar. E é esse o objetivo. Criar uma vida cada vez próxima deste lugar, de paz. Se ele existe, eu quero viver neste lugar. O máximo que eu puder. O máximo que eu puder. Então, essa é uma escolha também. Então, minha gente, eu agradeço, gratidão por mais um dia, de revisão, e eu espero vocês amanhã. Um grande beijo.